Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é Soldado Cáceres, Cabo Felipe. Estamos aqui com vocês para falar hoje, dia 22 de março de 2022, tá? Sobre mitos e verdades sobre a proposta de nova lei de promoção de praças. Tá? Eu e o Felipe viemos aqui hoje no intuito de esclarecer, né, algumas situações. Somos membros da comissão e associados da Prasc, tá? Então, passo aí a palavra ao Felipe aí, cumprimentar o pessoal e já, se quiser fazer alguma colocação aí. Boa noite a todos. Então, eu sou o Cabo Felipe. Após a Assembleia aí, com a votação expressiva de 85%, a gente percebeu que ainda tem muitas dúvidas, né, e principalmente alguns mitos que têm corrido aí nas redes sociais. Então, nosso objetivo hoje, né, é trazer um pouco mais de clareza para aqueles que ainda tenham dúvidas sobre as propostas que foram feitas com essa nova minuta. Então, nós não iremos explicar a minuta, porque isso já foi feito, né, em outras lives, né, em outros programas, né. Hoje nós vamos simplesmente, né, responder algumas perguntas que nós ouvimos aí durante esse período, né, nas redes sociais, e vamos trazer aqui algumas informações e desvendar aí alguns mistérios, tá? Então, se você quiser começar aí, Felipe, pode tocar ficha, e aí a gente vai fazendo um bate-bola aí. Então, um dos principais mitos que a gente vem escutando aí é sobre essa junção dos quadros, né? Eu sou cabo de carreira e eu sou cabo do quadro QPPM ou QPBM, e o pessoal do quadro QE vai passar tudo na minha frente, né? Isso não, é uma das mentiras que vem sido dita, né? Ninguém vai ser colocado... não vão pegar um quadro inteiro e colocar na frente do outro, ou pegar um quadro inteiro e colocar abaixo do outro. O que vai ser feito com a minuta, com a proposta da minuta, é fazer a junção, né? São misturar os quadros, né? Então, se eu sou cabo e fui promovido a juruna em 2015 e alguém fez o curso de formação de cabo em 2016... esse pessoal que fez o curso de formação em 2016 vai ficar sim atrás do pessoal ali que é cabo juruna em 2015, mas ele vai ficar na frente de todo o pessoal que é cabo juruna que foi promovido em 2016, né? Então, se a pessoa pergunta assim, mas não tem como misturar os quadros para ninguém dar capote em ninguém? Qual é a resposta aí, Felipe? É exatamente isso que está sendo feito. A gente vai misturar os quadros exatamente para ninguém dar capote em ninguém, porque a antiguidade, né, como preza o estatuto, ou como preza a nova minuta, ela está do dia que a pessoa assumiu, foi promovida, né? Então, a partir da data que ela foi promovida, né, é contada a antiguidade dela. Então, é isso que a gente vai fazer, para ninguém dar capote em ninguém. Então, se eu tenho 12 anos e sou cabo, né, tem um policial lá com 17, 18, 19, ele vai voltar para o lugar dele, né, na minha frente, né, se ele foi promovido antes de mim. Então, basicamente, a promoção, né, de cabo, ela passa a ser uma modalidade de promoção por antiguidade, como a gente já explicou antes, né? Então, por este motivo, ela vai seguir os princípios do estatuto, né, que diz que a antiguidade se dá no momento em que a pessoa foi promovida, né? Assinou ali o ato de promoção, né? Então, nessa linha ainda de pensamento, né, em relação a essa história do capote, o que precisa se entender é assim, os quadros serão misturados. De repente, a sua posição aí, né, do ouvinte, do espectador, ela não é recepcionada por essa mistura, né? Porque eu tenho um universo de 500 e tanto, quase 600 aí cabos do quadro especial e quase 2.000 cabos do quadro policial. Então, por óbvio, no momento dessa mistura, como a gente vai priorizar o princípio da antiguidade, que é um princípio basilar, né, dentro aí da hierarquia e disciplina, né? Então, por esse motivo, de repente, a sua posição no almanaque não será atingida por essa mistura, mas isso não quer dizer que a mistura não vai ocorrer. Foi justamente isso que foi feito, uma fusão, uma mistura, né? Claro que ela vai atender mais ou menos ali as escolas, né? Os períodos de formação, os períodos de ingresso, que seja, né? Mas a ideia é que os anos se aproximem, né?
Daí diante dessa fusão, né, surgiu outra pergunta, né? Mas eu neguei a minha promoção, a Juruna, para acessar o CFC, e a minha escola que acessou a promoção Juruna antes de mim, ela vai ficar mais antiga que eu? Então, na verdade, não. Porque o que vai acontecer? Nesse momento da fusão, nós verificamos essa possibilidade, essa inconsistência, né? E aí, imediatamente recorremos ao comando, que nos atendeu e já realizou a alteração, que vai ser a inclusão do parágrafo 3º do artigo 15 da minuta final, né? Que vai trazer a redação justamente na ideia dessa pessoa, né? Dessa pessoa que negou a promoção e agora nessa fusão de quadros ela poderia ficar prejudicada porque ela negou a promoção e acabou acessando o quadro de carreira, portanto haveria um prejuízo. Então, de que maneira foi solucionado isso? Bom, a redação do artigo 15, né? O novo parágrafo 3º vai vir o seguinte, que os cabos do quadro do QPPM, né, que negaram a promoção a cabo do quadro especial, após completarem os 12 anos, será levado em consideração a data de ingresso na respectiva instituição militar para fins de reclassificação no quadro de cabos. Então, ele vai definir a posição pela nota final do CFSD entre apenas aqueles que ingressaram na mesma data. Portanto, o que vai acontecer? Na hora da fusão, aqueles que ainda ficariam lá para trás no almanaque, em virtude de ter negado a promoção, portanto ter acessado o quadro de cabos em momento posterior, esse camarada vai voltar a ficar próximo da escola dele e vai ter ali o posicionamento dele no almanaque redefinido pela nota do CFSD, só entre eles, não entre todos, é importante deixar claro isso, né? Por isso, essa redação aqui, ela atende todo esse universo de policiais militares que vieram negar a promoção e acabaram acessando o curso de cabo, enfim, 2016, 2018, 2019, inclusive agora em 2021, 2022, né? Daí outro ponto que tem sido falado é a questão de, mas então esse Super CFS que a gente chamou aí, com 4 períodos com 360 vagas, então aquelas 800 vagas por antiguidade vão ser todas para o quadro QE? Também não, elas não vão ser todas para o quadro QE. O que vai acontecer? Vai ser feita a reclassificação, vai ter uma nova antiguidade, como a gente já explicou, né? O pessoal da turma de 2015, que foi promovido em 2015, vão ser reclassificados. Posteriormente vem o pessoal de 2016 e 2017, né? Quando acessar a promoção a cabo. Então, ali sim vai ser visto a antiguidade nesse novo quadro e eles vão acessar de acordo com a antiguidade, né? Basicamente, vai ter ali aproximadamente 200, talvez um pouco mais, entre 200 e 250 de pessoas que hoje já estão no quadro QPPM que vão acessar nesses 2 anos o CFS por antiguidade. Então a gente garante... Só é importante salientar que essa variação numérica, né, essa margem de erro, vamos dizer assim, vamos apelidar assim, não é o termo correto, mas vamos apelidar assim, essa margem de erro ela se dá em virtude das impossibilidades em relação à situação do policial estar agregado, estar incapacitado, ou não possuir as condições de comportamento, ou condições judiciais, enfim, de assumir a promoção. Por isso, a gente está calculando uma reclassificação ali, né, em torno de entre 200 e 250 posições, até por causa desses ajustes finos em relação ao pessoal que negou a promoção, né? Então, no pior dos cenários, né, seria 200, e no melhor dos cenários, em 250, 260 posições no almanac. O que a gente garante, né, que se tivesse 2 CFS na forma que é hoje, iria entrar 108 por antiguidade. Então, a gente está garantido quase que o dobro só por antiguidade de quem já está na carreira. Sem contar que, além disso, né, a gente vai ter mais 240 vagas, né, por mérito intelectual pela prova, né, durante esses 2 anos. Então, voltando ao raciocínio, para que ele não se perca nas redes sociais, né? Então, você está me dizendo que o cabo QPPM, né, vai acessar pelo menos, né, 200 a 250 vagas nesse Super CFS, sim, só pelo critério de antiguidade nos próximos 2 anos. Exatamente. É isso? Além da possibilidade de acessar ainda mais 250 vagas
pelo critério do mérito intelectual. Esses números representam o dobro do que existe hoje na condição de acesso, não é isso? Exatamente, sem contar que assim, né, essas vagas, esses Super CFS estão sendo feitos porque com a aprovação do plano na LESC a gente vai ter a efetivação de vagas, a gente vai, né, vai ativar vagas que eram previstas, né, e vai acabar dobrando o quadro, né? Então, essa pergunta aqui, vai faltar vaga no quadro se trouxer o quadro especial para a carreira? Negativo, não vai, por 2 motivos, né? Além da gente estar aumentando essas vagas ativas, né? Tem a questão também do terceiro sargento juruna, que tem gente que, mas daí vão trazer o terceiro sargento juruna para o quadro? Sim, só que ele vai trazer a vaga dele. Porque assim que ele deixa a vaga de juruna, seja pela inatividade ou pelo retorno ao quadro, a vaga do terceiro sargento juruna vai somar no quadro, né? E também a questão do, o terceiro sargento juruna foi promovido a segundo sargento juruna, quando esse segundo sargento juruna for embora, ele também vai trazer essa vaga para o quadro, né? Então, o que acontece? A gente vai acabar aumentando a vaga, né? Então, na verdade, hoje o que vai acontecer com essa possível aprovação da proposta de promoção de praças é que as vagas de sargento serão abastecidas, diferente do que ocorre hoje, que hoje não há vagas ativas, né? Porque é importante esclarecer que uma coisa é a previsão de vagas, outra coisa é a ativação de vagas, né? Uma coisa, ela pode ser feita por uma lei, né? Um objetivo a ser atingido, né? Que é a previsão de vagas, outra coisa é a efetivação de vagas, que depende de uma aprovação de uma lei e de ato do chefe do Poder Executivo. Então, nesse caso, nós estamos caminhando uma proposta, né, de uma lei de promoção de praça já com as vagas efetivas. Portanto, elas estarão abertas a partir do momento da publicação da lei. Né? Isso é importante esclarecer. Além disso, como o Felipe muito bem falou, nós criamos um mecanismo de reabastecimento das vagas toda vez que alguém do quadro especial, um sargento do quadro especial, migrar para o quadro de carreira ou, por alguma outra circunstância, acessar a inatividade. Portanto, essa vaga retornará, né, ela somará a vaga de sargento, que, na verdade, no projeto atual, nas normas vigentes, ela não existe essa possibilidade. Portanto, toda vez que um sargento do quadro especial, ele migra o quadro, ou por alguma razão ele se torna inativo, hoje as vagas dele, elas se transformam em vagas de soldado, né? E não em vaga de sargento. Então, portanto, essa teoria, essa ideia de que vai faltar vaga no quadro de sargento se eu trouxer os cabos do quadro especial para a carreira, ela não se sustenta, tá? Pelos motivos aqui que nós já debatemos, né? Agora eu aproveito para te perguntar, e a promoção ao segundo sargento juruna, né? Andou circulando aí uma notícia de que essa promoção teria acabado, de que com o novo plano de carreira ela não é possível, com a nova proposta de promoção de praças que ela não é possível, mas na verdade eu gostaria que tu esclarecesse para o pessoal. Então, né, para quem leu toda a minuta, né, ou acompanhou todas as lives com a explicação, né, percebeu que foi criado um artigo que diz que a promoção juruna, ela ganhou, né, quem está na carreira juruna ganhou mais uma promoção, de segundo sargento juruna. Então, essa promoção, ela independe de vaga, né, basta o militar ter os seus 30 anos total de serviço, né, ou ter cumprido 5 anos como sargento juruna. Então, cumprir um desses requisitos, ele vai poder requerer a promoção de segundo sargento juruna. Ele tá habilitado para receber aquela promoção. Ele não depende de fazer um curso de sargento, como foi que circulou, né? O pessoal vai ter que fazer um curso de sargento para pegar a segundo juruna. Não vai. Basta ser terceiro sargento juruna e cumprir um daqueles 2 requisitos. Então, o importante aqui é esclarecer que a situação da promoção a segundo juruna, ela é diferente, né, da proposta de progressão, né, pelo quadro de praças. O que acontece hoje? Bom, qual foi a confusão que se fez, né? Hoje acreditou-se que assim, o camarada estava no quadro de carreira, né? Ele já possui condições de pegar a promoção juruna, mas ele veio para o quadro de carreira. Então ele acha que poderia retornar para o quadro juruna, né? Após completar o tempo previsto ali, né? Como o Felipe falou, os 30 anos ou 5 na graduação e ser promovido a sargento. Não, aí isso é diferente, isso não será possível. Por quê? Quando ele ingressar na carreira, ele não poderá
ter acesso à migração novamente de quadros, porque ele já está vindo de um quadro. Então, ele, quando atingir 17 anos na carreira, o que a gente chama hoje de QPPM, né? Quando ele atingir 17 anos, ele será promovido a terceiro sargento. Entretanto, ele não poderá acessar a promoção a segundo. Por quê? Porque ele está na carreira, e aí na carreira ele terá sim que acessar o CFS para poder progredir na carreira. Diferente da situação se ele resolver permanecer no Juruna, né? Ele é cabo Juruna ou sargento Juruna e ele resolver permanecer nessa condição. Aí, se ele resolver permanecer nessa condição, sim, nos termos que o Felipe acabou de explicar, ele vai poder acessar a promoção a segundo. Aproveitando, né, esse gancho, eu gostaria de perguntar para ti. Em relação àquele pessoal que está no CFC agora, que vai concluir agora, né? Hoje é dia 22 de março, daqui no dia 31 vai ter uma conclusão de CFC e tem um pessoal que é a Juruna e que iria ingressar na carreira. Como é que vai ficar se for aprovada essa nova lei de promoção de praças? Então, esse foi um dos pontos que nós vimos, né, posteriormente, que poderia trazer um prejuízo direto àqueles que já têm bastante tempo de serviço ou que já estavam aguardando, né, estão fazendo CFS, mas iriam pegar a promoção de terceiro sargento. Então, lá no início, a gente, né, nas nossas solicitações, a gente não queria que encerrasse o quadro Juruna, né? Mas como ele vai ser encerrado o acesso, né? Lembrando que quem já está no quadro Juruna pode seguir carreira Juruna, mas após a aplicação da lei, a regra era quem não está no quadro Juruna, que já está no quadro de carreira, não poderia migrar para o quadro Juruna. Imediatamente na data da publicação. O que a gente conseguiu alterar? O quadro de Juruna, né? Isso a gente conseguiu alterar ontem com o comando. Ele vai ser encerrado. Só que ele vai ser encerrado a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, eu estou fazendo o CFC e eu queria pegar a Juruna. Vai poder finalizar o CFC para pegar posteriormente, se cumprir ali os requisitos, para pegar a terceiro sargento Juruna. Então, se ele falar assim, não, mas eu faço lá em novembro, e aí não dá para pegar em fevereiro, em maio de 2023, não dá para estender para mim esse benefício? Daí não vai dar, porque o que a gente conseguiu, né, já foi estender até o final do ano, né? Isso tudo, claro, com a aprovação da lei, né? Se a lei for aprovada. E a ideia é atender a demanda do atual CFC, né? Exatamente. Então, por isso, teve muita gente, né, fazendo contato com a gente, conosco, né, em relação a essa situação, tá? Eu quero deixar claro para esse pessoal que, de acordo com o que foi negociado, exposto e consensuado, né? Nós vamos fazer o seguinte. Então, a aplicação dessa regra vai passar a valer em 2023, para que esse pessoal que esteja concluindo agora o CFC, né, possa sim, se achar prudente, em virtude do tempo total de serviço, ou de preencher, né, ou de estar próximo de preencher os requisitos anteriores que o Felipe acabou de falar, ele possa sim acessar a promoção Juruna. Outra pergunta que o pessoal tem feito bastante pra gente, né? Principalmente o pessoal que é cabo e já está na carreira, né? Os cabos do QPPM. Mas então quer dizer que eu tenho 12 anos de polícia, eu sou cabo, daí um soldado de 15 anos vai me dar um capote? Então a pergunta é, o soldado mais antigo vai me dar capote? Exatamente, essa é a pergunta. O soldado não vai dar capote em ninguém, porque o soldado ele é soldado, né? E se você é cabo, né? O soldado que tem 15 anos, ele vai ter direito, vai ter o acesso ao curso de habilitação de cabo, porque ele já cumpriu aquele pré-requisito dos 5 anos. Vai ser reclassificado? Vai ser reclassificado. Vai ter que respeitar o interstício de 2 anos. E vai ser promovido a cabo, né? Foi promovido a cabo, ele tem 15 anos, ele vai começar a poder concorrer com as provas depois de 2 anos de interstício. Então, eu sou soldado e tenho 13 anos de serviço. Então, eu fiz o CHC, eu fui promovido a cabo, né? Lá em 2015 que eu começo a concorrer no processo seletivo. Lá em 2025 que eu começo a concorrer no processo seletivo, porque eu vou ter um interstício de 2 anos. Tá, e quando eu fizer 17 anos, aí o que acontece? Com 17 anos, né, ele vai ter o direito assegurado a vaga no CFC. Ele é promovido a terceiro sargento, né, e vai entrar na fila ali por antiguidade para acessar o CFC, o CFS. O CFS. Então, só rememorando. Então é o seguinte, o camarada, ele é soldado hoje, só que ele é o tal do soldado antigo.
o que ele vai fazer? Ele vai acessar o CFC, tá? Ele vai ser reclassificado, ele vai aguardar o interstício dele, ele vai cumprir, né, normalmente a regra geral. Quando ele fizer lá na frente 17 anos, aí ele entra para a regra de exceção, que é ser promovido a sargento e aguardar lá na colocaçãozinha dele, lá no almanaque, de acordo com a disponibilidade, né, das vagas que estiverem em aberto naquela época em que ele foi promovido, juntamente com a disponibilidade de acesso nos cursos de formação de sargento pelos centros de ensino, né, ele vai ter ali a sua vaga pela antiguidade. Lembrando que, né, que essa regra ela vai passar a valer em 2025, né? E que as modalidades de promoções são distintas, né? Isso é importante deixar claro também, porque a gente tem visto aí algumas teorias, né, jurídicas, né, meio um pouco infundadas, no sentido de que eles teriam essa antiguidade assegurada, o que não é verdade, porque a promoção de cabo, eu volto a dizer, é uma modalidade de promoção por antiguidade. E a promoção de sargento é uma modalidade de promoção de mérito intelectual. Portanto, elas estão em locais, vamos dizer assim, diferentes na legislação. Portanto, elas cumprem, sim, requisitos diferentes. Por quê? Porque elas são promoções diferentes. Então, por este motivo, a situação do sargento não vai ser igual à do cabo, porque são modalidades de promoções distintas. Tá? Pode falar aí, Felipe. E basicamente, né, tem que lembrar que o pessoal que tem, né, que a gente escuta muita reclamação que principalmente dessa forma, né, a PRASC ela não tá respeitando a antiguidade de quem tem CFC. O que está sendo feito é exatamente isso, né? Não é só respeitar a antiguidade de quem tem CFC. Está sendo respeitada a antiguidade de quem tem CFC, que está no quadro QPPM, e de quem está no quadro que é PPM, né? Porque a antiguidade ela não se dá pela tua formação ali no curso, né? E por quadro, né? Não se fala em antiguidade por quadro. O quadro tal é mais... O quadro... O QPPM é mais antigo que o QEPM? Não existe. Não, isso vai depender, né, da data de promoção, né? Entre os quadros, claro, daí conta isso, né? Eu fiz o meu CFC primeiro, tive uma nota melhor ali, lá dentro, né? É dessa forma. Agora, um cabo que está no QEPM, que foi promovido em 2015... ele é mais antigo que eu, que também estou no quadro QPPM, que fiz o curso, né, sendo promovido em 2020, né? Então, esse cabo ali, ele é mais antigo que eu. E na minha unidade, né, ele escolhe as férias primeiro, a escala dele, né, se tiver uma escala melhor, ele pode ser escalado. Então, isso está sendo respeitado, né? A antiguidade vai ser misturada exatamente por isso. Os quadros são misturados exatamente para poder respeitar essa antiguidade, né? Que ela não se dá por, eu estou num quadro, eu sou mais antigo que o outro. Não, isso vai depender da data de promoção. Então, lembrando, né, em relação ao projeto atual, né, o plano atual, a lei de promoção atual, né, e a lei de promoção que nós estamos almejando, né, existem algumas diferenças, das quais nós precisamos novamente, né, relembrar vocês. Bom, o acesso ao curso de formação de sargentos no ano de 2023 e 2024, né, ele vai se dar em nível de PM aí da seguinte maneira, né? O plano atual, ele faz o seguinte: se tiver anualmente, né, se tiver o CFS, se tiver vagas disponíveis, o que não é... Só para lembrar, né, nesse ponto, né, quando a gente começou a tratar da minuta, a primeira minuta que todo mundo teve acesso, quando fomos recebidos pelo comando geral, ele ainda informou, né, que aquele mínimo de vaga, que todo mundo lembra qual era a quantidade, que era 25 e 15, havia sido colocada porque, com o quadro atual, não há vaga suficiente. Isso. Então, a gente vai deixar o mínimo, né? Foi isso que foi passado para nós. Vamos deixar o mínimo de 25. Só para deixar claro, não haviam vagas efetivadas. Não haviam vagas efetivadas. Havia vagas que pudessem ser ocupadas. Então, vamos deixar 25 para quê? Para que pelo menos a gente, né, tem mais vagas, a gente abre mais vagas. Mas o mínimo oferecido seria 25 até para ter um controle de que todo ano teria, né? Com as solicitações que a gente levou, né, a gente conseguiu esse novo quantitativo de vaga, né, com a ativação dessas vagas, que é o que o Carlos vai passar agora.
supondo, né, que tivessem ali as 180 vagas, nós utilizaríamos ali 108 vagas para os cabos mais antigos, né, e as 90 vagas ali seriam para os sargentos ali do QEPM. Nos moldes, né, da nova minuta, o que acontece é que serão 800 vagas para os cabos mais antigos, dos quais serão preenchidas aproximadamente 250 pelo próprio QPPM, tá? E uma média de 500 a 550 pelo quadro especial. Então, as diferenças são assim muito grandes, né? Então, o acesso via mérito intelectual, né, nos anos de 2023 e 2024, como é que vai se dar? Bom, se tiver, né, atualmente o curso de formação do sargento nos moldes atuais, então seriam o total ali 250 vagas para os 2 anos. Volto a dizer, já na modalidade da nova minuta, da nova proposta, seriam então em torno de 240 vagas o acesso por mérito intelectual. Então, nesse critério ele se mantém. Portanto, é importante você, que é do QPPM, né, e que está lá acima de 600 no almanac, você precisa entender que você continua tendo esse acesso por mérito intelectual nos próximos anos. E não iria acessar por antiguidade nem dos moldes que era... De modo algum, porque seriam apenas 108. Né? Então veja, 108 em 2 anos não chega nem perto, é importante fazer essa reflexão aos cabos mais antigos do QPPM, né? Que esse universo aqui não chega nem perto do que nós estamos propiciando. Então, portanto, se eu estou dizendo que eu vou propiciar aos cabos do QPPM na minuta nova, né, entre 200 e 250 vagas de acesso ao Super CFS já nos próximos 2 anos, e se nós tirarmos essa regra e mantivermos a regra atual, eles vão acessar apenas os 108 primeiros. Me parece que esse discurso, né, de que os cabos, inclusive os mais antigos, serão ultrapassados, é infundado, porque nós estamos fazendo ao contrário. Estamos permitindo, através de cálculo matemático, né, o acesso de pelo menos o dobro, né? Então, volto a repetir, é importante a gente gravar esses números aqui, né? A quantidade de acesso pelo mérito intelectual nos próximos 2 anos, elas não mudam em relação ao cenário atual, né? Falando assim a grosso modo, elas não mudam, tá? O que muda é a forma, né? É como vai ser feito isso, tá? Já a quantidade de acesso pela antiguidade, que é justamente o que algumas teorias buscam fundamentar infundadamente, né? Elas são dobradas, só para o quadro do QPPM, tá? Então, portanto, quando a gente trouxe, né, a ideia de reconfigurar os quadros, eu trazia o pessoal do QE, mas sem prejudicar, né, o pessoal do QPPM. O pessoal tem se apegado muito ao valor numérico expresso no almanac. Eu sou 478, mas ele não fez essa conta, né, de que hoje, caramba, mas se ficar como está hoje, como vai ser? Bom, só vai acessar 100 e tantos, aí 108, 110 nos próximos 2 anos, por antiguidade. 54 por ano, né? Então, o que vai acontecer? Bom, a minha posição nos próximos 2 anos vai baixar em torno de 110 no almanac. Então você, meu amigo, que está lá no final, né, que está depois, não precisa nem estar no final, né? Você, meu amigo, que está depois ali do 110 no almanac, do QPPM, você precisa entender que dos moldes atuais nos próximos 2 anos você não acessa esse quadro por antiguidade, né? E nós estamos propiciando, através do novo projeto, 250 vagas. Então, o que vai vir? Vai vir. Nós vamos se misturar? Vamos, mas entre 200 e 250 vagas, vocês irão também acessar, tá? E lembrando que com isso, né, a gente está tirando ainda mais gente da frente do cidadão que está lá atrás, né? Porque se vai ser aproximadamente 200, 250 que já estão no quadro QPPM que vão ser promovidos, e mais 240 por mérito intelectual, a gente tem ali na média entre 450 e entre 400 e 490, ali 500, que vão acessar, né, sejam pela antiguidade ou mérito intelectual. Então, a ideia é que o quadro do QPPM se movimente nos próximos 2 anos 500 posições, entendeu? Caramba, então quer dizer que eu vou baixar 500 posições, eu sou o 500 do almanac, eu vou ser o 01. Não é isso que nós estamos falando, não confundam,
né? Por favor, alhos com bugalhos. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos querendo dizer é que nós vamos levar uma movimentação para o QPPM de pelo menos 500 posições. E em relação ao cenário atual, essas movimentações seriam na faixa de 180. Sem contar que, né, o que está acontecendo, o pessoal dizendo que está sendo prejudicado. Na verdade, se sentir prejudicado é diferente de ser, né, prejudicado. O que a gente está fazendo é a gente está dando condições para todos os quadros continuar a progredir na carreira, né? Quem está no QPPM vai continuar da mesma forma, tendo o acesso por antiguidade, continuar tendo a prova, né? Só que quem está no quadro QPM vai voltar para o quadro QPPM. Mas eu sou o 260 do almanaque do QPPM. Poxa, não dá para a gente fazer aqui um negócio, coloca todo o QPPM na frente, porque nós somos mais antigos, sei lá eu por quê. Coloca o QPPM na frente e vamos aproveitar aí essas 800 vagas. Aí, gente, é preciso fazer um esforço, né, reflexivo. Aí a gente vai além, né, da história do militarismo, né, da história do espírito de corpo. Aí a gente vai além, aí eu não posso levar a todos aí uma ideia de humanidade, né, uma ideia de conceito de urbanidade, né, do conceito de companheirismo, né. Então é preciso entender que não é porque se vislumbra uma oportunidade, né, que ela é efetivamente, né, apta a te receber, a você se fazer aproveitar por ela. Então, não se pode confundir isso. Então, o que a gente se propôs a trazer aqui hoje é justamente essa ideia de que não foi possível encontrar prejuízo efetivo nessas alterações. O que há realmente é uma interpretação pessoal de que a pessoa se sinta de alguma maneira prejudicado, de repente por um valor numérico, de deixar de ser X ou ser Y, ou de repente de ter conseguido passar na frente enquanto a lei era favorável, né, e de repente ter acessado a antiguidade posteriormente a outros que ingressaram na PM de maneira anterior, mas que agora no momento, né, da equalização essas pessoas vão retornar. Então esse sentimento é algo intrínseco, né, é importante deixar claro, que é diferente, né, da clareza do projeto, dos dados do projeto, né, e esse esforço aí é preciso que seja compreendido. E a forma mais clara, né, disso foi uma Assembleia Geral feita pela associação, que 85% das pessoas, votantes, claro, aprovaram o projeto. Portanto, e é importante ressaltar que desses 15% que foram contra, nós atendemos a demanda nas alterações que nós trouxemos hoje, que é em relação... sendo que muitos já procuraram a gente, né? E Sim. muito provável se tivesse... Mudando de posicionamento. Porque estão entendendo, né? Até ontem na reunião, né, junto de parte da comissão, né, teve... É importante falar isso. Foi feita uma reunião ontem, então, para que algumas pessoas, inclusive, mandaram mensagens para nós, dizendo, mas será que aconteceu essa reunião mesmo? Não aconteceu? Bom, ontem, enquanto nós estávamos entregando o resultado ali da Assembleia para o comandante-geral, e no caminho, né, desse processo, nós recebemos aí uma comissão composta por uma advogada que estava apoiando eles e um grupo de 4 cabos QPPM que nos procuraram com as reivindicações aí em relação aos temas que nós debatemos aqui no programa hoje. Então, foi, né, levado de maneira geral as mesmas explicações que nós trouxemos aqui para você, porque são as únicas, né? E esse grupo mesmo, parte desse grupo, realmente entendeu que como vai funcionar esse mecanismo, como vai funcionar esse processo. Então, de imediato, né, foi mostrado para eles, olha, esse tipo de reivindicação nós já estamos levando, porque realmente foi um ponto que precisa ser adequado. Agora, é importante deixar claro que como houve uma Assembleia que aprovou, né, um projeto, esse projeto não pode mais ser alterado. Até porque sob pena de invalidar a própria decisão da categoria, né? Sob pena de não ter valor a própria decisão da categoria. Sem contar que, né, o pessoal que teve ontem lá juntamente da comissão conversando, ouviu do próprio comando geral, como, né, o pessoal já deve ter ouvido aí nas redes sociais, que o comando mesmo disse que
não sabe, né, se terá vaga, se não tiver a publicação desse plano, se terá vaga nos próximos anos para CFS, né? Até porque, segundo ele, para essa turma que está acessando agora, já não tem vaga, né? Já não tem vaga prevista. Foi necessário fazer a solicitação de abertura de vagas para concluir esse curso em andamento. Portanto, essa novo sistema de promoção, ele também se faz necessário, né? Em virtude de que não se sabe quando vamos poder vir a discutir isso novamente e vamos poder realmente efetivar vagas. Então, corremos ainda o risco, se esse projeto não for para frente, tá? De não ter um curso de formação de sargento ou um curso de formação de cabo no próximo ano, né? Ou nos próximos anos aí, por uma questão inclusive de mudança de governo, enfim. Então, é um cuidado que eu acredito que o pessoal tenha que ter, né? No momento de tomar ali seu posicionamento, né? Porque o que se buscou aqui foi atender a grande maioria, né? Da classe trabalhadora, do pessoal que está aí, né? Na lida todo dia, enfim. E não se buscou atender conceitos pessoais, não se buscou, e o meu caso, o que a gente mais recebeu, né, nesse final de semana foi, e o meu caso, claro, para fins de dirimir dúvidas, né, até para a pessoa votar, tudo bem, a gente vai respondendo na medida do possível, né, ninguém aqui é máquina, mas a gente vai respondendo na medida do possível. Agora, é importante entender que quando se analisa um projeto desse tamanho, a gente procura atender a grande maioria. Então foi isso que se buscou fazer, né? E lembrando também que, né, ao contrário do que se tem dito aí nas redes sociais, que a PRASC, que essa comissão, a maioria era do pessoal do QE. Não, pelo contrário, a maioria do pessoal da comissão era o pessoal que está na carreira, né? Temos, na verdade, soldados, cabos, aluno cabo, sargento, segundo sargento, tem também cabo juruna e sargento juruna, né? Então a gente tentou entrar num consenso que fosse melhor para toda a categoria, né? Não para beneficiar um ou outro, e sim tentar beneficiar ao máximo todos. E não foi um projeto que foi criado, né? Não é um projeto da associação. Ou, como verdade, ontem mesmo o comando falou para o grupo que esteve lá. É, né? Um projeto que veio do comando e foi aberto à discussão para as adequações que buscassem minimizar os maiores impactos, né? E isso foi buscado fazer ao longo desse período. E eu acredito que conseguido, sim, com muito sucesso, dirimir, né, essas dúvidas e, enfim, diminuir esse universo e principalmente, né, arrumar algumas eu não diria injustiça, mas organizar o que tendia a ficar muito mais desorganizado, né? Porque isso já era um fato que o projeto do jeito que a norma do jeito que ela acaba a longo prazo trazendo mais prejuízo do que benefício em relação à progressão da carreira. Tá? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não sei, de repente para finalizar, né, só para frisar as alterações que nós conseguimos ontem, né? Eu acho que é importante aí pro... novamente, né, em relação ao que foi dito ontem, é que os cabos que negaram as promoções e acessaram o CFC de alguma forma, vão também ser levados em consideração no momento da transição de quadro, para que, no momento da fusão dos quadros, para que possam ficar aproximados ali de sua escola, né? E aí eu me refiro ao seu CFSD, de maneira que aquele pessoal que acabou aceitando a promoção antes dele não o ultrapassa. Então, portanto, eles vão ficar aproximados. Claro que existem outras questões que envolvem, como a gente já falou, em relação ao comportamento, decisão disciplinar, enfim, situação de agregado, né, que não é uma verdade absoluta, mas a ideia é que ele fique próximo do CFSD dele. Outro ponto, novamente, é que o pessoal que está se formando agora no CFC, na próxima semana ali, vai poder ainda, o pessoal que possui condições, vai conseguir ainda migrar para o quadro especial, se assim desejar, até o final do ano. Ou aqueles, né, que estão na carreira e que têm a perspectiva de até o final do ano, né, pegar a terceira juruna também, que acharem que devam, também vão poder até o final do ano. É isso aí, pessoal. Espero que
tenhamos levado as principais dúvidas, né, os principais pontos de debate nos grupos, nas redes sociais para vocês, tá? Então, volto a dizer, a minuta já foi aprovada pela categoria, então não há possibilidade de novas alterações, adequações, sob pena de perder o projeto, né? Então, nesse momento, o projeto vai ser encaminhado, a categoria aprovou, a associação aprovou, né? Então, com exceção desses 2 pontos aqui, os demais critérios aí se mantêm. Então, o projeto aí agora fica sob responsabilidade dos verdadeiros, né? Legalmente falando, responsáveis pelo projeto, que é os comandos ali da PM do Bombeiro e posteriormente ali a Casa Civil, o governador do estado e a Assembleia Legislativa. Então, foge agora da nossa alçada o controle desse processo, né? O que podia ser feito aqui nós fizemos até o último minuto, né? Até o último debate possível, né? Nós estávamos ali tentando equalizar as situações dentro da legalidade, mas porque nós tínhamos que fazer um projeto não só viável, né? Não bastava que ele fosse viável, ele precisava ser legal. Então essa foi a ideia, dentro da legalidade, dentro da viabilidade do processo, chegamos até onde deu para chegar nesse momento. Não quer dizer que lá na frente nós não possamos fazer outros ajustes, né? Mas que possam novamente estabelecer um outro cenário. Mas a ideia, né, com essas adequações é que ele dure aí por pelo menos uma década, sem criar grandes transtornos, talvez até mais. Vai depender também, inclusive, das próximas gestões, né? Então, em relação a isso, também não tem o que a gente falar. Então, agora, da nossa parte está encerrado, tá? Volto a dizer, peço ao pessoal aí que tenha paciência nesse sentido e que faça essa reflexão, né? Por favor, volta aí o vídeo, né? Volta aí o programa, pô, ficou na dúvida, volta, né? Dá uma olhadinha. Tem 2 lives, né? Dá uma olhada naquelas 2 lives. Isso, né? Dá uma olhada na explicação que foi feita no dia da Assembleia. Pô, dá uma olhadinha também. Não adianta só ir para o grupo, para a rede social, falar, né? Fazer o apontamento X, o apontamento Y, se tu não participou nem desse processo, cara. Se tu não se preocupou nem em olhar isso, né? Então, dá uma olhadinha, faz uma reflexão antes de pegar ali seu aparelho e fazer ali a crítica para tentar compreender que tem muita família que está dependendo disso, é importante deixar claro, tem muita gente que está esperando, né, essa promoção e não é ganhar nada, ninguém está esperando ganhar nada, né? Está esperando acessar uma promoção, porque nós somos a única carreira de funcionalismo público, principalmente na área de segurança pública, que ainda depende de alguns critérios aí, excepcionais, né, para acessar uma promoção. Então, dentro de uma economia, de uma crise nacional e caminhando por uma problemática de crise mundial, né? Hoje, 22 de março de 2022, é importante fazer essa reflexão, porque não se trata do meu umbigo, né? Não se trata da minha carreira, trata... Por mais que o pessoal tenha reclamado do termo, né? Primeiro o pessoal estava debatendo o termo técnico, agora estão falando que cada um está olhando para o seu umbigo. Mas aparentemente essa é a questão mesmo, né? O pessoal está esquecendo de ver que, né, que nós temos policiais aí, terceiro, sargento e Juruna, que levaram a instituição que está, seja a polícia ou bombeiro, né, trabalhando, virando noite durante 30 anos, né? E agora, caso isso não venha a ser aprovado, ele deixa de receber essa promoção, né? Nós temos soldados também que estão aguardando essa promoção, que agora vão poder ter uma promoção um pouco mais cedo, né? Que também, se não for aprovado, né? Nós temos cabos, né, aguardando. É importante ressaltar que lá nas primeiras graduações também existe um cenário que está aguardando esse processo, né, porque vão ser efetivadas as vagas de segundo sargento, vão ser efetivadas as vagas de primeiro sargento e principalmente ali as vagas de subtenente. Que vão ser dobradas, né? Há tanto tempo aguardando a efetivação dessas vagas, então é importante olhar todo esse cenário, porque todo esse pessoal vai ser, né, promovido. Então, todo esse pessoal vai progredir. Portanto, todo esse pessoal vai ter uma recuperação financeira num momento muito importante da nossa história, né? Se trata de uma crise que se passou de uma crise pandêmica, né, uma crise em nível nacional,
para uma outra problemática do ponto de vista bélico e que agora afeta a economia, né, para uma crise mundial. Então estamos caminhando, né, e caminhando a passos largos, né, para uma outra problemática. Portanto, é preciso entender esse contexto da necessidade, né, não só da viabilidade, mas da necessidade desse projeto atualmente, porque nós estamos falando também aqui do ponto de vista socioeconômico, né? Não é só do ponto de vista de progressão, do meu sonho, do meu ideal. Não, veja bem, gente, isso é importante refletir. Tem muita família que está aguardando esse processo. Então, esse pessoal aí que está ansioso, né, por alguma espécie de reivindicação, leve a mão na consciência nesse sentido. E a associação, como representante de categoria, já tomou a decisão. E a decisão dela foi ratificada por uma votação massacrante, então foi encaminhada ao comando, que também tem o mesmo posicionamento. Portanto, esse projeto deve ser tão breve aí encaminhado para os setores competentes, volto a dizer. E lembrando, né, que foi uma das votações mais expressivas, né, pelo que a gente soube da PRASC, né, lembrando que também foram só quem é ativo que pôde votar, né, o pessoal da RR não pôde votar, né, então é 85% do pessoal votante aí que concorda com o que a gente colocou no papel, né? Com o que a gente solicitou, com as alterações que a gente fez. Anterior a essas duas demandas que nós levamos, portanto, esse universo tende a ser maior, né? Tende a ser maior. Então, cerca aí de 90% da tropa apoiou um projeto. Claro que toda a unanimidade é burra, né? Do ponto de vista retórico aí, mas é importante ressaltar, como eu falei, né, o pessoal fazer essa análise do ponto de vista socioeconômico, do cenário que nós estamos vivendo, não só político, né, mas e não só em nível de Estado, em nível de país, em nível de mundo. Então, se de repente esse não é o momento exato para fazer essas mudanças, né? E aí, quem sabe, lá na frente a gente novamente debater, porque também essas lutas, elas não acabam, né? Elas simplesmente adormecem por um período e são revividas em outro período. Tá? Eu acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar, Felipe? É isso aí. Então, pessoal, gostaria de agradecer aí. Tá? Forte abraço. Espero ter atendido a todos. Espero ter ajudado, né? Atender a todos eu não consigo, mas espero realmente ter ajudado a grande maioria e desvendado aí alguns mitos e verdades sobre essa proposta de lei, da nova lei de promoção de praças do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço. É isso aí, pessoal. Se tiver dúvida, retorna lá, confere os vídeos, né? Dá uma olhadinha nas últimas lives, dá uma lida novamente na minuta, né? Que quem não entendeu vai conseguir entender. Boa noite a todos. Valeu.